crime perfeito existe. Acredite ou não, muitos atos ilícitos foram classificados como crimes sem solução. Planejados e praticados nos mínimos detalhes por mentes diferenciadas. Um deles, porém, chama a atenção mais do que os outros. O assassino do Zodíaco. Ele agiu durante o final da década de 60 e o começo da década de 70. Ele cometia as execuções na região do norte da Califórnia, nos Estados Unidos. E durante meses, matou pessoas e ainda mandava cartas à imprensa, onde contava seus crimes e ameaçava outros ataques. Essas cartas eram cercadas de mistérios e enigmas, mesmo dando tanto mole, como a gente diz por aqui, quando alguém está facilitando ser descoberto por alguma coisa que fez. A identidade do assassino do Zodíaco nunca foi revelada, nem por ele mesmo, nem pelas autoridades. Isso até recentemente, quando uma organização afirmou ter quebrado o enigma do criminoso e mostrado sua identidade. O caso de hoje começou oficialmente há muitos anos. No dia 20 de dezembro de 1968, dois jovens americanos, David Faraday, de 17 anos, e Beth Jensen, de 16, passeavam de carro por uma estrada na cidade de Vallejo, na Califórnia. O local era famoso por ser o ponto de encontro de casais jovens da época. Eles estacionavam o carro e ficavam ali, até que, de repente, um homem parou um veículo logo atrás. Ele desceu e estava armado. O casal, desesperado, tentou fugir, mas não conseguiu. David foi morto ainda dentro do veículo. Beth tentou correr, porém, foi atingida a cerca de 20 metros do automóvel e não resistiu. A ocorrência nunca foi resolvida por causa da falta de provas, já que era noite e o local estava completamente vazio. No entanto, menos de um ano depois, um outro episódio parecido iria acontecer. No dia 4 de julho de 1969, outro casal passeava pelas ruas da mesma cidade do crime anterior. Michael Renault e Darlene Ferrand tinham 19 e 22 anos, respectivamente. Os dois também foram atacados por um homem que estacionou o carro atrás do deles, saiu do veículo com uma lanterna e, quando chegou próximo ao local em que as vítimas estavam, sacou uma arma e disparou. Darlene morreu no ataque. Michael sobreviveu. Na mesma noite, a polícia recebeu um estranho telefonema. Um homem dizia ser o autor do assassinato, contando para as autoridades onde estava o corpo e ainda dizendo ser o responsável pelo ataque ao primeiro casal, ocorrido no ano anterior. Essa seria a primeira de muitas aparições do assassino do Zodíaco. Em agosto de 1969, o bandido enviou 3 cartas para diferentes jornais da cidade. O conteúdo era macabro. Para comprovar que era realmente a pessoa que cometeu as atrocidades, ele contou detalhes do crime que só eram conhecidos pela polícia, como a marca da munição utilizada e roupas das vítimas. Nos documentos, o homem exige que as cartas sejam publicadas. Caso contrário, iria iniciar uma série de ataques na cidade. Além das correspondências, havia uma espécie de enigma criptografado, escrito em códigos. Conforme o criminoso, a tradução desse material levaria a sua identidade. Cada um dos 3 jornais recebeu uma parte do enigma. Somente as 3 juntas fariam sentido. Alguns dias depois, o homem enviou outra carta, dando mais detalhes e dicas sobre o mistério. Na publicação, ele chama a si mesmo como o Zodíaco, e por isso seu caso é conhecido como assassino do Zodíaco. Como se a situação não fosse bizarra até agora. Em setembro do mesmo ano, o bandido agiu de novo. As vítimas são do mesmo perfil, jovens. Brian Hartnell e Cecília Schipper faziam um piquenique no parque quando, de repente, foram surpreendidos por um homem alto, vestindo uma roupa preta macabra. Estava encapuzado
e o símbolo do zodíaco costurado em sua roupa. O sujeito abordou o casal e o amarrou com a cabeça virada para o chão. Em seguida, atingiu as vítimas com uma série de golpes de faca. Brian sobreviveu, porém, Cecília não. Algum tempo depois, outro ataque. Esse foi um pouco diferente. O taxista Paul Stein levava um homem em seu carro. E quando chegou ao destino, o cidadão sacou um revólver e atirou na cabeça de Paul, o matando instantaneamente. Essa foi a última execução oficial do criminoso. Nesse homicídio, por sinal, testemunhas viram um homem sair do táxi após a ação. Isso foi muito importante para os investigadores descobrirem a identidade do assassino. O Zodíaco continuou a mandar cartas, alegando ter tirado a vida de 37 pessoas. Os especialistas não conseguiram quebrar todos os códigos e enigmas deixados pelo suspeito até recentemente. Algumas partes foram desvendadas, mas nada que levasse à real identidade do serial killer. Peritos do mundo inteiro tentaram identificar o mistério, entretanto, sem sucesso. Para piorar, a única amostra de DNA disponível veio da saliva que o assassino usava para selar as cartas que enviava. Porém, a equipe conseguiu apenas uma pequena parte do material, que serviu durante muito tempo para descartar suspeitos e não para encontrar realmente o autor. Muitos anos se passaram. Sem novas pistas. O caso entrou para a lista de inativos do FBI. Ele também foi parar na mão de um grupo de especialistas chamado de Case Breakers. Esse pessoal afirmou ter revelado o mistério, o nome do suspeito. Segundo as novas investigações, é Gary Francis Post. São vários os indícios que levam o cidadão como o assassino do Zodíaco. A equipe do Case Breakers passou anos mergulhada na ocorrência, procurando novas provas e revisando as antigas. O perfil físico de Gary é igual ao do suspeito. Um homem alto, forte, de porte atlético. Gary era um ex-militar e ficava próximo aos locais de alguns dos crimes praticados. Foram encontradas pegadas de botas que seriam do modelo utilizado por ele. Várias testemunhas apareceram. Um investigador achou uma máquina de fabricação de selos de cartas na casa de Gary. Esse material era de difícil rastreio pelas autoridades. O meliante também tinha uma cicatriz na testa. Lembra das pessoas que viram um homem sair do táxi? Então, elas contaram para a polícia que sobre essa marca na fronte do suspeito criminoso, existem ainda outras pistas interessantes. Conforme a cronologia, os assassinatos do Zodíaco pararam na mesma época que Gary se casou. Como você pode ter percebido, isso não seria o suficiente para dizer se o homem seria ou não um homicida. Mas, no entanto, 3 testemunhas fizeram um documento oficial no qual afirmam que já viram Gary em algum momento da vida assumir que era o assassino do Zodíaco. Porém, o mais importante, como o próprio bandido disse, era desvendar o enigma. E o segredo das mensagens seria, segundo os investigadores, o nome completo do suspeito. Ainda assim, uma parte do enigma continua indecifrada. As que já foram traduzidas, se é que podemos chamar assim, trazem informações perturbadoras. Frases como: gosto de matar pessoas, porque é muito divertido. E os que matei se tornarão meus escravos. Estão presentes no enigma. É possível que o caso nunca seja desvendado totalmente. Isso porque o principal suspeito, Gary Francis Post, morreu em 2018. Além do mais, outras pessoas se declararam autoras dos crimes ou que conheceram o verdadeiro bandido.
Um dos episódios envolve a americana Deborah Paris, que em 2009 afirmou que o pai, já falecido, era o assassino zodíaco. Ela disse que, quando criança, o pai a fazia lamber os selos que enviava nas cartas e ajudá-lo a prender o capuz quando saía para atacar. Coisa bizarra, não? Bom, o que se sabe, no entanto, é que a moça, na verdade, é uma fanática pelo assunto e teve sua história desmentida pelos próprios parentes. Existem várias versões de outras pessoas que investigavam o assunto. Isso pode contribuir, mesmo que não seja a intenção, para que a investigação da Case Breakers, se não tiver novos elementos verdadeiros, caia no bolo de teorias que envolve a história. É tudo tão complicado, não é? Bom, até o próximo caso. Tchau pra você.